Boa noite, pessoal. Boa noite, Pri. Boa noite, Lázaro. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou convidar aqui o Daniel, apresentar ele para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o assunto. Deixa eu procurar aqui só um minutinho, tá? Deixa eu ver como é que funciona aqui. Olá, Oi, Daniel. Boa noite, tudo bom? boa noite. Como vai você? Tô bem, graças a Deus. E você, como é que tá a luta aí? Como diz os mineiros, lutando de muito para ver se empata, né? Graças a Deus. Apresentar você para os meus amigos aqui que são presentes na nossa live. Gente, esse é o Daniel. Conheci ele faz umas 2 semanas aí nesse rebuliço que a gente está aí de divulgar o autismo. E o Daniel é pai de autista. Também tem uma luta bem bacana, uma caminhada bem bacana lá na região do Vale do Aço, né, Daniel? Você atua em toda essa região, né? Sim, sim. Se apresenta melhor, por favor, pessoal. Eu acho que você vai fazer isso melhor do que eu ainda. Antes, porém, você consegue chamar a Albelane, que é a nossa intérprete de Libras? Você vai clicar onde você me chamou e vai procurar Albelane. É com L? Albelane. A-L. Albelane. Ah, Albelane, manda um sinal para ela, Albelane, que você quer entrar, que aí ela aceita lá. é Onde professora você. Belane? Isso. Chama Souza? ela aí. Entra. Isso. Já chamei aqui. Aí, ela é nossa intérprete. Tô escolada, vai. Chamei aqui já. Ei, ela aí. Oi, B. Aí, vou apresentar para você, Juliane. Essa é Albelane, ela é intérprete de Libras, professora formada, uma pessoa bem atuante na causa das pessoas surdas de Patinga. E agora também dos autistas. Bacana demais, um prazer te conhecer. Albelane, seja bem-vinda. Esperamos que a gente possa, nós três possamos agregar muito às pessoas que estão nos assistindo, né? É um assunto muito bacana, é um assunto que eu acho que vale a pena demais ser abordado. Então, seja bem-vinda. E para você já ir acostumando, o símbolo do autismo é assim, ó. Assim? Aí, ó. Porque quando. Albelane, nós vamos falar sobre autismo. Faz para ela o símbolo. Já Ela viu? aprendi também, que eu sou dessas. Então você vai ver muito eu tirando foto assim, ó. Ah, inclusive, acho que eu já vi uma foto e fiquei pensando por que você estava assim. É porque assim quer dizer que eu amo o autismo. Que o símbolo também do eu amo é assim, ó. Não é Ah, de, não é de rock, não. É com o dedinho aberto. porque se eu visse esse símbolo antes de você me dizer, eu ia dizer que era vida louca. Tá lá, ó. Não, isso aqui é uma libra, é um sinal, né? Mas Certo, eu tiro muito assim ou assim. Assim eu estou querendo dizer que o autismo, né? certo. Bom, vamos lá. Eu sou o Daniel Guedes, eu sou psicólogo, pai de autista, eu sou pai do Augusto, tem hoje 7 anos e 5 meses. Nós estamos no diagnóstico há 5 anos e meio e de lá para cá, acredito que não é diferente de muitos pais nem de muitas mães aí, terapias todos os dias, quando o dinheiro aguenta pagar, né? Exatamente. E aí nós estamos aqui na cidade de Patinga, onde é uma cidade que tem 300 mil habitantes, e temos aqui uma associação de pais e amigos dos autistas, que é o CIA, Centro de Integração Azul, que tem a função de discutir, de elevar, de acolher a família autista e a gente conversar.
Estou falando aí para a primeira vez pela cidade de Almenara, né? Eu até andei pesquisando sobre Almenara, que quer dizer farol. Isso mesmo. Eu já estive em Almenara há muito tempo atrás, em 1998. Eu estive aí numa praia. Eu falei assim, ah, é cidade mineira que tem praia? Era bem movimentado mesmo na época. Tá Eu fazia voltando agora, formatura, Daniel, tá voltando. eu fazia formatura em faculdade, então eu fiz formatura lá em Teófilo Otoni, fiz aí perto de você, na cidade chamada Iraci, como é que é? Como é que chama a Jacinto, cidade? Não, não. Como é que chama, gente? Tem uma cidade aí em cima, perto de Salinas, que tem uma faculdade grande, um polo grande. Já tem muito tempo isso, né? Eu fiz aí não, também. não me vem à mente agora, não. É no Vale de Jequitinhonha também. Sim. Daniel, eu gostaria que Ah, você contasse um pouco pra gente, aproveitando essa oportunidade que a gente está tendo maravilhosa. Desde já te agradecendo por topar participar do projeto Anjos do Cara, que eu criei esse projeto já no intuito de amenizar. Hoje eu não imaginava que eu tivesse passado o que as mães dizem, que é a questão do luto. Aí hoje eu refleti um pouco sobre isso, e como já era esperado, eu já imaginava que o João era autista. Eu acho que meu luto foi essa questão que me incomodava muito. Eu precisava dizer para as pessoas o que ele era, como se fosse tendo que dar uma satisfação, às vezes que eu pegava ele sorrindo sozinho, às vezes brincando assim com os dedinhos e falando ali meio que no mundo dele. Às vezes eu observava que uma ou outra pessoa estava observando assim de forma curiosa, e aquilo me incomodava. Eu acho que meu luto foi um pouquinho diferente das outras mães. Eu senti muita sede de falar sobre o autismo, de divulgar sobre o autismo, porque esses 8 anos que eu não tinha certeza de que o João era autista, né? Que eu estava lutando para conseguir um laudo, ou que alguém me dissesse, olha mãe, eu também acho e tal. O João passou por muita coisa, porque eu sim. não entendia que era do autismo, né? O Algumas João coisas tem que que idade hoje? o João completou 11 anos. Ele completou 11 anos dia 9. Por isso que a gente está fazendo esse projeto no mês de julho, para poder homenageá-lo, falando, foi o presente que eu quis dar para ele, foi divulgar essa causa, divulgar o autismo, para que pudesse homenagear ele no mês do aniversário dele, de 11 anos. Tem quanto tempo que você tem o laudo, o diagnóstico de autismo dele? Foi ano passado, no mês de setembro. Então você vê que o laudo dele foi, digamos assim, o que a gente costuma dizer, tardiamente, né? Foi tardio. Isso. Isso. Hoje, isso é uma questão muito comum na vida dos autistas, aparecer já com 6, 7, 8, até mais anos de idade. Isso é prejudicial. Mas, devido à informação estar circulando muito em torno da causa autista, hoje nós temos vários diagnósticos precoces, ou seja, abaixo dos 2 anos, e até Sim. os 3 anos é considerado um diagnóstico precoce. E toda intervenção abaixo dos 3 anos, ela é rica, porque tem muita chance desse autista ter mais qualidade de vida e engajamento nas atividades diárias, desenvolver habilidade. Então, por isso que a gente precisa falar cada vez mais de autismo, para que quando as mães escutam, assistem uma live dessa e percebe a gente contando a característica do autismo, ela olha para o filho, ah, mas meu filho é assim. Então ela começa a prestar mais atenção, porque muitas das vezes o pediatra diz assim, não, a criança tem o tempo dele, na hora que ele entrar na escola vai resolver, vai voltar a falar, e aí ele já está com 6 anos e ele não falou. E aí, mamãe? Nós perdemos Exatamente. nós perdemos 3 anos da vida dele é, sem uma intervenção profissional. Então, se o seu filho tem, se você é mãe de uma criança e você percebe que ela está te dando pouco retorno, pouco feedback de algumas brincadeiras que você faz, não é quer dizer que ela é autista, mas é bom cada vez mais identificar, intensificar, investigar. Exemplo, eu digo que uma criança com 9 meses, ou menos, 6 meses, por exemplo, quando você entrar no quarto e ela não te vê, que você grita o nome dela, João, ela já começa a te procurar. Isso é um feedback bacana.
Se ela não te procurou, ela já tem entendimento da sua voz, você é a mãe, está sempre amamentando, sempre interagindo, ou seja, é uma voz conhecida que ele quer sempre ter contato com ela. Então, se ele não viu a mãe entrando e ela grita João, e ele sai procurando, bacana feedback. Se tem lá 9 meses, você está lá, blá, 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 e ele não imita, não ri, não reage, não acha engraçado, não te imita nas suas brincadeiras, também é um ponto de investigação. Se ele não fala, só fica apontando, e não quer água, aponta, quer o bico, aponta, e não pede, com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, essa criança já deve ter algum repertório de fala, algumas palavras. Bu, mamá, gu, dadá, mamã, papá. Ou seja, ela já tem algum repertório de fala. Se até essa idade, ou ele já está na idade já que todas as crianças igual cronologicamente falam e ele não fala, tem que colocar uma pulga atrás da orelha. Não quer dizer que é autismo, mas vamos investigar, mamãe? Vamos lá no fonoaudiólogo? Vamos lá, porque o pediatra fala, não, tem o tempo dele. Mas é importante o profissional da área, por exemplo, atraso de fala, fono, atraso de comportamento, psicólogo, sensibilidade auditiva, sensibilidade alimentar, terapeuta ocupacional. Então, para cada idade, tem que ter uma intervenção. Então, você tem que comparar o seu filho de 3 anos, de 5 anos, com outra criança, coleguinha dele, da mesma idade. Está usando fralda com 3 anos? Por que usa? Não dá conta de tirar? Ele não brinca, não interage com os outros? Por quê? Ele fica sempre isolado? Ele é tido como tímido? Então, nós temos que investigar, sempre comparando com crianças da mesma idade cronologicamente. Parece que o meu filho não interage, parece que meu filho não escuta, parece que meu filho ele tem vergonha, ele não quer falar. Na idade dele, diz que o primo dele também falou com 3 anos. Então tem que ser. Não, não é o normal, está fora da curva. Quando está fora da curva, devemos investigar. Sim, Daniel, eu acho muito importante falar da minha experiência, porque normalmente as crianças apresentam esses atrasos. E, assim, nem sempre todos apresentam. O João, por exemplo, a maior dificuldade da gente descobrir foi justamente porque, igual o povo fala, ele não tem cara. Até por isso que o projeto chama Anjos do Cara. Porque o João falou, andou, tudo, e respondia aos estímulos, tudo normalmente. E ele tinha asma e passou por um derrame pleural, assim, por 1 ano e 1 ano e meio, e fez com que eu achasse... O João está aí? Não. Eu não trouxe ele comigo, infelizmente. Não, mas eu vou ter oportunidade de apresentar ele para vocês. Não, é porque a gente tem que interagir, e aí o mundo do autista ele tem várias caras, vários jeitos mesmo. Exatamente. Aí as pessoas falam assim pro meu filho, mas ele nem parece, se você não fala, eu nem sei. E aí é porque o autismo é considerado pessoa com deficiência. Então, essa deficiência que ele tem não se mostra no físico, ela Sim. é um atraso do desenvolvimento global. Exatamente. E essa criança, o João tem o sofrimento do tamanho que é o autismo. Porque não é porque ele não parece que ele não tem sofrimento, ele não desorganiza, ele não tem a sua queixa. Tem sim. Tem. Até mais do que o severo, porque quando o autista ele é daquele de alto suporte, todo mundo já percebe, já sabe que Exatamente. Essa criança tem alguma coisa. Os nossos, o Augusto também, ele é alfabetizado, ele lê, ele brinca, tudo certinho. As pessoas acham que está tudo normal. Aí quando vai interagir com ele, ele não interage. Não, que menino chato, que menino nojento, que menino vergonhoso, que cara esquisito. Meu filho do jeito muito deles. Então o seu projeto chama Anjos do Cara, então é por isso, porque ele não tem cara, né? Eu queria entender isso também. Nem todos têm cara. Isso me incomodava demais quando as pessoas falavam assim, mas ele é autista, ele nem tem cara. Eu falava, gente, mas será que autista tem que ter cara mesmo? Tem que estar estampado ali? Quantos vão para a fase adulta que não tem cara? Sim. Então, é por esse motivo que é Anjos do Cara. E porque também eu acho ele o cara, ele
ele passou por muita coisa e chegou até a cidade sem o laudo e ele superou muito e várias coisas assim que eu cobrava do João, que quando eu peguei o laudo, eu pedi perdão a ele, falei, filho, perdão, a mamãe não sabia. Quando veio a explicação, por exemplo, eu chamava o João, como você está dizendo, ele ficava quieto. Aí eu chamava de novo. E ele quieto. Aquilo eu já vi que incomodava quando eu chamava assim repetitivamente. Porque no laudo, a doutora Bianca me explicou que ele recebe a informação com alguns atrasos de segundo. Então, quando eu chamava várias vezes, cruzava e bagunçava a cabeça dele. Igual quando uma professora faz um ditado na sala de aula, enquanto um aluno está escrevendo, ele está recebendo a informação e ali depois ela já estaria repetindo a outra palavra e isso bagunçava demais, porque o João é auditivo, né? Então, foi muito importante para mim. No seu caso, você passou por o seu filho também ter esse grau mais leve, você passou por essa dificuldade de percepção na escola, nos lugares? Como é que foi? Mesmo a gente sendo psicólogo, a gente precisa de orientação de quem está por dentro do assunto, né? Quando o Augusto tinha 1 ano de idade, ele era o bebê conforto. Então ele ficava no bebê conforto. Muito elogiado, muito bonzinho, muito quietinho. Desse jeito dá para ter um 5, que não tem problema, que não sei o quê. Ou seja, era uma criança super elogiada. E eu sou pai de 2 meninas. O Augusto é o terceiro filho meu. E todas as 2 meninas era, como diz vocês aí, era arriscado. Né? Aí é uma coisa muito... As meninas eram mais atentadas, né? E o menino, aquele menino caladinho, quietinho, falou assim, uai, tá diferente, né? Com a idade, ele já não começou a me dar aqueles feedback que eu mencionei no início. Exatamente. O Augusto não se importava com algumas coisas que menino geralmente se importava. E a gente foi crescendo um olho nisso. Eu não... E aí teve um dia que ele parou de falar. Ele falava mamãe, papá, vovó, titi. Ele parou com tudo isso. Então ali tinha uma presença ali. Então a gente foi e aí a gente procurou um profissional e falou assim, olha, nós temos que investigar isso, mas enquanto que investiga, nós começamos já a fazer as terapias. Ele com 1 ano e 8 meses, ele entrou na primeira terapia dele, que é na fono e na psicologia. E ali Sim. a gente percebeu, e ela foi olhando e atendendo o Augusto dentro do padrão para fazer os testes neuropsicológicos. E aí ela disse assim, tá na hora... Aí a gente disse para ela, tá na hora da gente encontrar com o diagnóstico, porque legalmente a gente precisa ter direitos. E aí que a gente foi atrás do diagnóstico. O psicólogo, nós não fechamos diagnóstico. Quem fecha diagnóstico é o médico. A gente só levanta a hipótese. Então, ou ele nos encaminha, ou nós, psicólogos, encaminhamos para o médico com a seguinte queixa, hipótese diagnóstico, autismo. Né? Aí o neuropsicólogo, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, ele vai fazer essa investigação em cima do nosso relatório. E assim, com 2 anos e meio, o Augusto teve o relatório dele, o diagnóstico dele. É lógico que a gente já estava naquela carga emocional, a minha esposa, a Kênia, já estava num processo de tristeza, de adoecimento, porque a mãe é profundamente impactada com esse diagnóstico, porque não é bom ter filho autista, não é legal, não é bacana. A gente transforma isso em bacana. A gente não fica lamentando e pisando em cima das coisas. O luto, que a princípio é um adjetivo, ele passa a ser verbo. De luto, de sofrimento, passa a ser lutar. Exatamente. Então, eu luto pela qualidade de vida do nosso filho. E assim a gente foi para a vida. Com 2 anos e meio, a gente já começou a intensificar e questionar o que a gente tem plano de saúde. Por que o plano de saúde só paga isso? Cadê o profissional dentro do plano? Ou seja, nós não temos nenhum lugar que nos atenda na rede pública aqui na cidade. Não é só aqui, não. Em Minas Gerais e no Brasil são pouquíssimas políticas públicas voltadas para o autismo. Daí que é muito importante nós, pais e mães de autistas, nos organizarmos em associação. Espero que você, aí com o projeto Anjos do Cara,
se transforme em uma associação de pais e amigos dos autistas. E começa a já ter reuniões, todo mês uma reunião, para juntar todo mundo ao entorno da sua causa e assim você convidar o prefeito e falar com o prefeito. Precisamos de política pública para atender, acolher e diagnosticar nossas crianças. Exatamente. Então, eu espero que você cada vez mais tenha força e ânimo para fundar Cada dia. a cidade de Almenara a Associação de Pais e Amigos dos Autistas. E eu já me coloco à disposição para te dar todo o expertise que a gente tem aqui. A nossa associação aqui é desde 2012. Nós Olha, temos bacana. estatuto, nós temos CNPJ, nós temos conta de banco, nós temos reuniões, nós estamos com sede. Então, tudo abrindo a sede, ou seja, tudo isso é a organização em torno da causa para que cada vez mais possamos cobrar do executivo políticas públicas para nos acolher. Exatamente. Ô, Daniel, entrando nesse pedaço que você falou sobre direitos, muitas pessoas têm me procurado para perguntar. Tem famílias que aqui, principalmente na nossa região, né, do Vale, tem muita gente carente que não sabe que tem direito ao BPC. Tem gente que não sabe que tem direito a comprar carro, que precisa, às vezes, locomover. Tem famílias que têm mais de um autista e que precisa estar levando para fazer tratamento, não sabe que tem direito a comprar carro sem pagar imposto. E eu descobri há pouco. Você poderia falar um pouco sobre isso, sobre os direitos, abordar um pouco esse assunto? Nas escolas, a questão do professor. É o seguinte, o mais importante não são os benefícios de luxo, que é considerado luxo, que é a casa. Que eu falo que tem muita mãe que não consegue trabalhar, Daniel. Eu mesmo, precisando de terapia, é muito difícil sair para trabalhar, entendeu? Então precisa de um auxílio, né? Não, só que é o seguinte, a gente tem que perceber que o benefício é para o autista, não é para mim, para minha esposa, não é para o autista. Então, se você comprar o carro, ele tem que ficar em nome do autista. Só 3 pessoas podem dirigir esse carro, você tem que dar o nome. Você tem desconto no IPVA, ele é anulado, o IPVA não tem mais IPVA. E esse carro você não pode vender, por exemplo, estou precisando construir, vou vender o carro. Não. Estou precisando pagar a dívida, não pode vender o carro. Você só pode trocar o carro por um melhor. E é menor, não. E se você for vender, você precisa da autorização judicial para fazer a troca e justificar. E aí você vai precisar de um advogado para entrar ali e dizer para o juiz, ou então a Defensoria Pública dizendo que você vai trocar o carro. Esse benefício da compra do carro não é só para o autista, é uma lei que existe que beneficia a pessoa com deficiência. Você vai muito ouvir falar carro PCD, carro pessoa com deficiência. Alguns carros no valor de até 70 mil, eles podem ser comprados com desconto do IPI e do ICMS, isso é zerado. Então, você compra o carro, não é da concessionária, é direto da fábrica e quem dá o desconto é o governo do estado. Então, a Receita tem que saber que você vai comprar o carro para anular aquele imposto e esse imposto que antes era cobrado seu não vai ser cobrado, é descontado do valor total. Então, um carro de 70 mil reais, ele volta aí em torno de uns 58 mil reais. Só que não é todos os carros, não. Tem alguns carros que são colocados carro PCD. Então, se você for comprar um carro, por exemplo, eu não tenho 70 mil, eu quero comprar um carro 1000. Vamos dizer, um Onix. Eu quero comprar um Onix 1.0, que custa hoje na faixa de 55 mil reais. Esse carro, você vai ter os 25% de desconto ou até mais, né? Em torno de 28%, 30% nesse valor. Então, você vai descontar aí cerca aí de 15 mil reais, 20 mil reais desse carro. Esse carro que custava 55 vai cair para 30. Porém, essa criança tem que ter o laudo, legalmente, do médico, do especialista. Sim. Ele você tem que ser o tutor, pai ou mãe, e preencher toda a documentação. Não precisa pagar advogado por isso, mas muita gente paga por causa da facilidade de preencher da burocracia. Porque se preencher alguma coisa errada, volta. Então, tem gente que paga um advogado, que tem advogado que cobra um salário mínimo para fazer isso, e às vezes compensa,
por causa do desconto, pode embutir isso dentro do Sim. desconto, e você tem uma condição mais rápida. Muito embora que muitas montadoras estão pedindo de 3 a 6 meses para te entregar o carro. Tamanho é o volume de venda de carro nesse país, que a gente pensa que estamos todo mundo pobre, mas tem muita gente que tem dinheiro aí ainda. Então, esse benefício do carro é um dos direitos. Outros direitos que a gente tem é sobre o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Esse benefício, ele foi feito, construído para todas as famílias de baixa renda, que têm uma renda per capita de até R$ 270. Mas houve alteração. Se você quiser uma fala mais profissional, queria que você convidasse mais uma pessoa para entrar na nossa live aí agora. Convido. Você vai apertar no mesmo lugar que você convidou a Belaine e vai chamar Aline Freitas. Aline, o que é o negócio dela? Deixa eu ver aqui. Ela mesma já está aqui, ó. Eu tive o prazer de conversar com a Aline essa semana. Essa aí que falou, ó, Aline F. Freitas. Chama ela. E aí a gente vai perguntar para ela e ela vai nos falar muitos critérios. Tem que ponderar bem a decisão. Olha bem, ela já me chamou a atenção nos comentários aí. Já adicionei ela aqui já. Ela aí, ó. Essa menina é mãe de autista, advogada. Ei, Aline. Boa noite, maravilhosa. Tudo bom? Que bacana. Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Albelane. Boa noite, Ju. Boa noite. Moletom na live, pode? Nós estamos aqui falando para o povo de Almenara e toda a região do Alto Jequitinhonha. Nós estamos aí conversando com algumas pessoas de lá e com algumas pessoas aqui de Patinho também. Então vai servir para as duas regiões e nós já vamos bagunçando essa Minas Gerais e falando da nossa causa para lá. É disso que eu gosto. Então, Aline, explica aí sobre o BPC. Ela quer falar sobre o BPC. Tá. Primeira coisa, gente, o BPC ele tem que ser entrado de uma forma muito criteriosa. Porque hoje, igual o Daniel fala, o que o Daniel sempre prega, mesmo o autista hoje sendo considerado pessoa com deficiência, a gente encontra muitas barreiras, a gente encontra muito não. E em relação ao BPC, é isso. Tem muitos casos de autismo leve, Daniel, não sei também se você sabe disso, o INSS não está reconhecendo o direito do BPC por entender que autismo leve não tem deficiência. Esse é um dos fatores. Então, hoje teve uma alteração na lei, o critério da renda do BPC é de 1/4. Ele aumentou um pouco mais para até meio salário mínimo e também está condicionado à comprovação de renda. Mas qual que é a pegada desse BPC? Muita cautela na hora de fazer o pedido e mostrar para o INSS qual é a real necessidade dessa família. Às vezes, por exemplo, vamos pegar a Ju, por exemplo, digamos que ela ganha, a renda na casa dela é de 3 salários mínimos, digamos R$3.000. Mas, se ela mostrar que ela tem um gasto muito grande com medicação, um gasto muito grande com terapias, deixar isso muito bem comprovado, o INSS vai ter que avaliar esses critérios. E mesmo às vezes o INSS não aceitando, a partir do momento que você faz aquela base muito bem feita do processo administrativo, as chances de você conseguir esse benefício na via judicial é melhor. Entendeu? Doutora, eu queria falar sobre um assunto que eu não sei se é só na minha região. O João Eduardo, por exemplo, ele é auditivo. Ele precisa de um professor de apoio para avaliá-lo, porque ele sabe escrever, sabe. Mas, só da segunda isso aí. Eu não sei, mas eu não tive como testar ainda, porque quando eu peguei o laudo do João, já estávamos na pandemia, então ele não foi para a escola até então. Porém, veio a questão dos PETs, que
é do extremo ao extremo. O pet do João achou que eu havia pego o pet errado. Falou para mim assim, mamãe, você pegou o pet de criança de primário. Eu já estou na 5ª série. Porque lá tinha escrito assim, para autistas e crianças com retardo intelectual. Então, o que eu observei? E eu entendo, até porque a pandemia veio de surpresa, assim, a gente não tinha como se preparar para isso, né? Mas eu vi que o sistema, de uma forma, engloba os autistas de um contexto geral. A gente entende que tem alguns com algumas necessidades maiores, outros menores, mas eu percebi que o sistema público, não sei como funcionam as escolas particulares, porque meus filhos nunca estudaram em escola particular, não estão muito preparadas para isso. Essa questão dos professores, muitas mães me procuram falando que não consegue para o filho, que às vezes tenta judicial e não consegue, que tem muito problema na escola devido a isso. E eu queria que a senhora abordasse um pouco sobre isso, sobre esse tema, qual o meio mais eficiente, se vocês passam por isso aí também na região de vocês, ou se é só no Vale, por ser mais castigado, como diz o povo. Com todos nós mesmos. A gente tem que partir do princípio que não é a escola que tem que se adaptar ao autista. Não é o autista que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar a ele. O meu filho, por exemplo, está na 5ª série, ele já passou por 4 escolas. Então, assim, é uma briguinha um pouco mais profunda, mas o que eu oriento é muita conversa, porque a gente tem excelentes educadoras, excelentes professoras, excelentes profissionais que estão envolvidos. É verdade. E nada melhor do que a gente ter um bom diálogo hoje com a escola. Nós temos a nossa lei das diretrizes, que é a Lei 12.764, ela foi escrita, inclusive, pela nossa Berenice Piana, né? Grande parceira do Daniel, e o Daniel, inclusive, ele trouxe essa lei aqui para o nosso município, que é a 438, né? 138. Ele trouxe ela para nós, estabelecendo várias diretrizes que buscam o quê? A inclusão desse autista na sociedade. Essa é a nossa finalidade. Então, por exemplo, escola sempre tem problemas que o autista se encontrar ali, a família, problemas de adaptação. Eu acho que nada melhor que buscar uma boa conversa, buscar um consenso. E o que eu sempre falo para todas as mães, seja a melhor amiga da professora. Com certeza. Porque é ali que o seu filho passa 4, 5 horas do seu dia e você precisa delas. Exatamente. Doutora e Daniel, uma outra preocupação nesse caso é minha, exclusiva minha, não tem condições como eu me peguei assim, eu não sei se vocês têm casos aí na associação de vocês, de autistas que estão na adolescência, na puberdade, iniciando essa fase da juventude. Eu estou ficando muito preocupada porque o João está com 11 anos. E eu, por ser mulher, sou separada, não sei como essa abordagem, não sei se existe, o senhor que é psicólogo, talvez consiga tirar essa dúvida, essa angústia, de que se isso é trabalhado dentro do autismo, a questão da sexualidade, a questão... como é que funciona, como é que é desenrolado isso aí? Deixa eu só fazer um adendo aí, Daniel, que você fala, mas muitos filhos autistas, os pais também são. O meu ex-marido, por exemplo, o pai do André é autista. Vou ligar para o meu ex-marido. É normal. Tem muito autista aí. Pode ir lá, Daniel. Olha, é uma questão que traz muito pavor e agonia a todas as mães quando o filho já está começando a ter cabelinho no saco, né? Exatamente. Isso faz um pavorzinho. Na hora que acorda lá, ele tá lá. Ai, meu Deus do céu, como é que eu faço? Foi ele que me avisou, hein? Eu falei, menino, você tem que aprender a lavar o pé direito, você tá quase nascendo cabelo no saco. Ele falou, já tem. Eu falei, oh. Mas você tem que acompanhar também, né? Vai lá ver, ué. Ah, Daniel, pelo amor de Deus. Passa lá no banheiro, porque é o seguinte, antes que aconteça da forma errada, você tem que entrar com a forma certa.
porque aí você não precisa tirar a forma errada e entrar com a forma certa, porque aí ele não vai querer. Porque geralmente os inferninhos são melhores do que, no caso, a questão da coisa certa. Esse namoro romântico, né? Então, o que é importante é você, se ele não faz terapia, ele faz terapia? Ele faz. Com a pandemia, a gente teve, que a gente usa o SUS, né? Terapia ocupacional, fonoaudiólogo, tudo pelo SUS. E aí, É. Tem? e aqui funciona, tá? Vou falar pra vocês, eu fui muito bem recebida, viu? Mudar para Almenara. Meu filho, a equipe parece família. Eu fico É? chocada. Ó, Sério. vou ir. Tô falando, É, vocês estão convidados para vir aqui. Assim, me senti muito acolhida. Mas o nossa. João parou por quê? Por conta da pandemia, a coisa que na nossa região ficou meio complicada, teve muito caso, aí parou um pouco e depois eu vou ter que fazer tudo o processo novamente para ele voltar. Mas aqui é bem tranquilo. Semana passada mesmo a assistente social me ligou, perguntando se eu podia levar ele na consulta. Eu não podia porque tive contato com uma pessoa que teve Covid e na data eu não pude. Mas por agora esses dias aí eu acredito que já dê certo. Então, era importante você pegar com a psicóloga qual é o padrão de comportamento que você tem que desenvolver com ele. E isso você vai ter que falar com ele. Por exemplo, até a auto-higiene no órgão genital você tem que acompanhar. Pode ser que ele descubra na hora que for fazer essa higiene. E a masturbação na idade do autismo, se ela for descoberta de uma forma sem conceito, sem ele passar por uma carga de psicoeducação, ele vai fazer isso em todo lugar. Numa sala Sim, de aula, na sala, onde der vontade. Isso tanto no masculino como no feminino. Então, esses comportamentos têm que ser alterados, eles têm que ser modificados. Então, antes que ele desenvolva, e já está perto dele começar a ter esses desejos, ter aí, que ele tem uma fábrica de testosterona pronta aí, né? Então, daqui a pouco ele vai ter mais ereções, ele vai ter cada vez mais prazer no órgão genital, e isso vai dificultar aí você, depois dele descoberto, entrar com a psicoeducação. Então, sim. é importante você já mencionando sobre autoigiene no órgão genital, dele como ele fazer para interagir com outro sexo, porque ele vai começar a perceber as meninas, ele vai começar a ver que as meninas, aquele seio não é só para mamar, é para mamar também. Ai, meu Deus do céu, vai cair meu Então, resto de cabelo. e você tem que treinar isso com ele e fazer uma educação com ele sexual. Só que isso tem um manejo que você vai chamá-lo e vai entrar com as palavras e a maneira correta. E Entendi. isso você vai ter que descobrir. Por exemplo, quando você vê-lo masturbando, você tem que explicar como faz, que hora que faz, o que quer dizer isso para o homem, qual que é o ganho que ele teve. Tudo isso, se não é você, vai ser o coleguinha lá. Aí E não. como é que vai ser isso? Então, que você aprenda a organizá-lo para que você interaja com ele, entendeu? Entendi. Tem uma questão que despertou muita curiosidade em mim, que foi a questão de um familiar meu que concursado, ele é concursado, namora, dirige, tem habilitação D, é super assim tranquilo. Ele descobriu agora aos 23 ou 24 anos que é autista. Eu queria saber de você se existe muitos casos assim, como é que é o autista nessa fase do mercado de trabalho, como é que é, se tem muita resistência nessa questão da contratação, da interação, se está tendo muita descoberta na fase adulta, porque eu percebo que depois que eu descobri que o João é autista e eu convivo com alguns adultos, ex-namorados, coisas assim, eu fico o tempo todo falando, será que não é autista? Com algumas atitudes que eu vejo já na fase adulta. Eu fico o tempo todo questionando algumas coisas. E aí eu queria saber de vocês, se você já tem vivenciado essa experiência aí com esse tempo que vocês lidam com o autismo. Pode falar, doutor.
Ah, hoje tem muito autista aí. O presidente da nossa associação mesmo, o Jefferson, é um autista adulto. É um Ele tem autista que 39 anos, ele é doutor em genética, Ó, autista. Só que ele tem dificuldade dele. Interação social, namoro, emprego. Ele já foi dispensado de 3 empregos por causa do comportamento dele. Mas será que eu sou autista? nós temos um outro agora que já agora recentemente conseguiu um emprego, né, doutora? isso, o Lucas Cassimiro, por exemplo, Eu vi. ele tá, se não me engano, com 22 anos, o Daniel fez todo um traquejo com ele para ajudar ele na entrevista de emprego, como se portar, preparou o pessoal lá da Casas Bahia e ele conseguiu vencer essa barreira. Hoje ele é inclusive um funcionário padrão lá, um funcionário destaque. A gente tem Maravilha. muitos autistas que são talentos aí e que falta muito o quê? Deu uma Sim. travada. Mas Beneficiando esses essa questão. que querem estar no mercado de trabalho. Tá me ouvindo? Travou? Travou aí? Travou. Travou. Mas eu vou emendar aqui. A CPC, ela está beneficiando aqui trabalhando. Ô, doutora, tá muito travando. Não sei para vocês aí. Tá travando, Gil? Para mim tá. Para mim Então, tá. peraí. O pessoal também. Dá um ok aí, gente. Que tá Doutora, ok. só vou complementar aqui. Realmente, o autista na fase adulta, porque os meninos são só lembrados do autista menino, mas na hora que ele chega na fase adulta tem um problemão. E você vai começar a enfrentar esse problema, porque, como mãe, você já descobriu que ele é autista, você tem medo de deixar ele ir. Vão zombar, vão fazer bullying, vão judiar. Então você começa a Namorada de aprender. judiar desde o cacete, já pensei nisso. Aí o que acontece? Você começa a prender esse cara e tira a oportunidade dele ser. Então é importante ir, observar, proteger, mas tem que deixar ele ir. Então você tem que ver qual que é a aptidão dele, qual que é o hiperfoco dele, para ele desenvolver aquilo e ser bom naquilo que ele tem habilidades. E começar já a fazer a interação para colocar ele em responsabilidade. Por exemplo, João, tá precisando fazer compra de casa, vai lá no mercado e compra isso, isso e isso. Daí ele anota, pega o troco e vê se ele tem condições de fazer. Ele já começa a ter responsabilidade. Olha, o cachorro é de sua conta. Eu não dou água, eu não dou banho, eu não faço a poda, eu não faço nada. Tudo sua conta. Ele já começa a despertar. Porque se a empregadinha mamãe fazer tudo pro menino, daí a pouco esse menino não presta para nada. Então você tem Exatamente. que colocar para ele agora qual que é a tarefa dele dentro de casa. Porque autismo não é doença, não tem cura. Então aquilo vai estar com ele para sempre. Então nada melhor do que ele fazer as coisas dentro de casa para ele desenvolver habilidades de tarefa, de obrigação, de conceito, de responsabilidade para te ajudar. Então, se você quer contar com o João na fase adulta, comece a já transferir a responsabilidade. João, a partir de hoje você arruma a sua cama. Estende a roupa, aqui tudo direitinho, dobra as coisas, tudo é por sua conta. Não vou fazer mais isso. João, você toma conta do cachorro. João, você vai de supermercado. Essas coisas a gente já tem que ir fazendo para que a criança pegue no tranco. E isso é muito bacana. E logo depois você tem que inserir ele em algum assunto que ele goste. Por exemplo, Seu ele vídeo gosta. tá parando. O meu? Tá. Para mim, não. Aí, ó. Não, eu Vai. parei. Isso. Parou, agora voltou. Eu faço muito isso com minha filha. Quando ela me liga, eu fico. Mas, enfim, você tem que transferir responsabilidade para ele ir pegando, entendeu? Sim. Deixa Tem, comigo. Vai ser tem tudo em umas casa agora. perguntas aqui que eu queria voltar nela, pode? Pode? Aqui, a Zilanda está falando aqui, ó. Na escola temos isso. Quanto mais longe uma criança com autismo caminha sem ajuda... Zilanda, essa frase é bonita mesmo, Zilanda? Mais difícil se torna alcançá-la. Realmente. A criança tem que ter as interações quanto antes para ela ir desenvolvendo habilidades que ela está em defasagem com as outras da mesma idade dela. Mas a pergunta que eu queria... o comentário que eu queria ver era um outro aqui, ó.
É isso aqui, ó. Vocês ficam de olho no comentário, que pra mim parou de aparecer os comentários, tá? Tá. É isso aqui, ó. A avó tá dizendo assim, o meu neto de 9 anos, ele fala pra mim que o Bilal dele tá ficando duro. Aí eu pergunto, Que ótimo! você quer ir fazer xixi? Aí eu digo, aí essa pergunta ele ficou sem entender. Por que tá ficando duro? Aí tem que falar, para de mexer, porque não é agora que mexe no Bilal. É só na hora que você for tomar banho. Porque se você fica mexendo, ele vai ficar duro sempre. E você tem que explicar para ele por que está duro. Eu quero ver eu saber explicar pro João. Nunca passei por isso, não. Até porque o João, eu não sei como eu descrevo para vocês. Você não sabe por que o Bilal fica duro. Explicar, não. Pro João, não. Eu sei. Pro João, eu não vou saber explicar isso, não. Essa live fica muito pornográfica. Eu te levo na psicóloga amanhã e ela vai te explicar, tá? E leva. Ok. Psicólogo, vamos inventar. Vamos fazer aqui os quadros de comportamento e a psicoeducação que eu preciso falar para o João para dizer para ele a fase sexual. Isso é muito grave, isso é muito sério. Nós temos Eu sei, por isso que eu tô desesperada. Tem um menino aqui, por exemplo, que descobriu a masturbação e ele fica no terreiro se masturbando. O jogo começaram a jogar pedra nele, começaram a gritar com esse seu tarado, seu isso. Quase tiveram que linchar o menino e não fizeram associação ao autismo. Ele nem sabia que estava fazendo coisa errada. Sabem porque houve a punição. Sabe porque na hora que ele estava com a mão no Bilal, aí jogaram pedra nele. Então toda vez que ele põe a mão lá, joga pedra. Então parou de pôr a mão. Então ele aprendeu da pior forma possível. Exatamente. Por isso, tem que fazer psicoeducação. Compreendeu? Entendi. Agora, tem algumas leis que a gente deu conta de criar aqui que era importante você pôr aí também, sabe? É a questão dos direitos e das diretrizes da política pública, de tentar ver quantos autistas estão em torno de homenária. Tem a lei do foguete, que a gente proibiu foguetes de alto estampido na cidade por causa dos autistas. Nós temos aqui também a lei do laudo prazo indeterminado, que todo ano a mãe vai renovar a matrícula aí, laudo atualizado, lá vai 500 conto embora. Então, hoje isso não existe. E tem várias outras leis que você pode copiar. Mas isso, se você se organizar em associação, nós vamos ter o prazer, eu e a Aline Obelan, de ir aí, ou o FIA. Né? Vou cobrar. Inclusive, a presidente está até na live, a Ivanete, ó, a presidente do CIA. Ela estava aqui assistindo a nossa live. Ela vai aí dizer da expertise como que monta uma associação de pais e amigos dos autistas e como que toca ela. Aí, a Ivanete Freitas, ela está aqui, ó. Então, essa questão, você tem que empoderar essas mães em torno de vocês. Então, a nossa associação de Almenara vai fazer uma reunião. O que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de... ali acho que saiu para nós chamarmos a Ivanete, mas não vou chamar não, porque a Ivanete, uma hora dela, já está debaixo da coberta. E eu nem agradeci, essa danada saiu. Pode agradecer quem está te ouvindo. Quem? A Aline? Mas aí, a Aline saiu, acho que foi sem querer, porque estava travando muito. Mas vamos terminar que a live vai cair. Deixa eu te falar. Mesmo. Aí é o seguinte, você tem que se empoderar aí, Ju. Juntar as mães, tudo, marcar um café, um chá aí. Chá Daniel, das mães autistas. Eu criei esse projeto porque eu não quero ser injusta, mas aqui parece que é um segredo ser autista. Poucas mães falam sobre isso, poucas mães põem a cara do filho e falam, o meu é também, vamos embora lá. Eu achei assim maravilhoso porque no projeto começaram a participar e contar e dividir experiência e eu descobri que pessoas que eu nem imaginava tinham filho autista. Então, aqui é muito difícil. Eu não sei se é aceitação, não sei te dizer. Aí a Ivanete está até falando aqui, ó, excelentes dicas, Daniel, parabéns, vamos dar a maior força. Aqui, tem uma outra falando aqui, ó, a Edmar 200 Oliveira, 2001 Oliveira. Em relação ao autismo, o que me chateia é saber que as terapias são muito caras e o município não nos favorece. Realmente. É de qual município? Eu acho que é daqui mesmo, porque não falou, não. Deve ser daqui mesmo. Aí é o seguinte, aqui em Patinga, nós não temos nenhum lugar de graça, tudo é pago.
Sério? Deus me livre, não vou morar aí, não. Agora que a gente foi visitar uma política pública lá na Berenice Piana é a maior ativista do Brasil hoje do autismo. Sim. Inclusive, a lei federal leva o nome dela. E a gente esteve lá, porque ela tem a clínica escola, lá no Rio de Janeiro. E o prefeito da minha cidade, o Gustavo, foi lá 2 vezes comigo para aprender como é que monta. E ele garantiu que nós vamos abrir este ano uma clínica escola aqui em Patinga. Olha que maravilha. E ele prometeu que Patinga será referência no tratamento da pandemia do autismo em Minas Gerais. Ou seja, nós agora, pela primeira vez em anos, nós temos um prefeito, um gestor que está se interessando pela nossa causa. Então, por isso que você deve se organizar e chamar Daniel, todas as mães. Tá parando seu vídeo. Ah, tá. Aí, voltou. Daniel, você sabe que eu não entendo de live, então você vai me falando aí, que você falou que tem um negócio que acaba, se deixar eu ficar a noite todinha aqui falando do assunto. Não, vai cair daqui a pouco. Aí, se cair, a gente já fica despedido. Foi um prazer, muito obrigado, até logo. Aqui. Amanhã eu tô te ligando. Deixa eu te falar, você tem que marcar aí agora, você terminando essa live, você marca para sábado, 15 horas, o chá das mães de autista. Você marca no lugar que cabe aí 30 pessoas, aí você faz um chá, um café, um suco e leva para lá e fala, gente, nós precisamos nos organizar. E aí convida essa psicóloga lá do posto para falar o que é autismo, como interagir, como é que trata, como é que faz, tudo certinho, entendeu? Sim, deixa comigo. É importante você fazer. Aí nós vamos, gente, então vamos fazer uma fundação, vamos fazer uma associação? Vamos. Aí você vai lá e registra, tem CNPJ, eu posso te auxiliar aqui com a questão do estatuto, com a questão de leis, tudo certinho. Que eu tô aprendendo tudo agora. Esse negócio de internet, aqui eu te ajudo aí. Não tem barreira mais. Tá. Você tem que ter coragem para tocar o negócio para frente aí. Não, coragem eu tenho, Daniel. Coragem eu tenho. Não tenho conhecimento, mas coragem eu tenho. Viu? É porra. Aqui, e eu quero só te dar uma notícia triste, que você não vai ganhar a cesta de chocolate. Para de ser besta que eu tô de olho aqui nos meus negocinhos aqui, de seguidor aqui, não vem não. Chamar de 60, que eu contei, não gosto de mentira. Para você salvar essa live, na hora que terminar, você encerrar o vídeo e depois vai aparecer lá. Quer salvar o vídeo? Aí você salva lá. Aí depois, quem quiser, vai assistir de novo a live. Ótimo. Entendeu? Ótimo. Você tá pedindo, né? Com essa de salvar aí? Só tem uma chance para você encerrar. Você, na hora que falar assim, na hora que você desligar aqui no X em cima, tá vendo? Ao lado do 41 aí, tem um X. Aí. Na hora que você apertar ali, vai aparecer uma outra tela embaixo. Quer encerrar o vídeo? Você, sim. Na hora que você apertar o sim, vai perguntar assim, quer salvar o vídeo? Aí você, sim. Vocês estão vendo que aqui eu aprendo sobre autismo, aprendo a mexer em telefone que eu não sei, o pau quebra. É assim. Isso é maravilhoso, é assim mesmo. Daniel, eu quero te agradecer muito, não só pela live, pela forma como você me recebeu. Quando eu pesquisei sobre você, eu vi, assim, imaginei quanta coisa, toda hora eu vejo uma postagem, toda hora eu vejo que você está abraçando um projeto, uma causa, defendendo uma coisa ali, acolá. Fora a correria de pai, de esposo, você é vereador, não é? Vereador que tem também outras coisas, né, para resolver. E você me atendeu. Hoje é dia do TDAH. Você conhece o transtorno da hiperatividade e déficit de atenção? Por isso que eu estou usando essa fitinha laranjada, que é a cor dele. Fiquei pensando, falei, que símbolo diferente é esse? Esse aqui é porque hoje é o dia nacional para a gente trazer aí o transtorno de hiperatividade. Então, aqui na cidade, foi criado através de um outro vereador o Dia Municipal de Conscientização e Informação para o Transtorno da Hiperatividade. Aí nós tivemos lá, cada um pegou a sua fitinha, então a gente fez isso aí. A gente tem que estar sempre em movimento, sabe? Eu fui eleito pela família autista. Então o meu compromisso é com a causa autista. Eu não vou descansar enquanto nós não tiver políticas públicas em favor da causa aqui na cidade de Patinga. Esse é o meu compromisso. Muitos me acusam, você só fala de autismo, você só fala de autismo. O povo tá me reclamando também, eu falei, agora eu só vou falar de autismo mesmo. É porque é o seguinte, Ju,
para cada deficiente tem 3, 4 autistas. Nós seremos, em 2050, nós seremos 20 por 1. Então, por isso que nós precisamos plantar hoje políticas públicas para esperar chegar 2050 com a política pública instalada. Então, enquanto que não tiver política pública, eu não vou descansar. E a gente precisa ser rápido, porque na política tudo é demorado. Se eu ficar falando de outras coisas, então é isso aí. Mas foi maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de nós aproximarmos. Um abraço para a cidade de Almenara. Obrigada, Daniel. Obrigada. Em torno dessa mulher. Vamos fazer associação aí para ficar forte, empoderar. Como é que é o nome do prefeito aí? Ademir Gobira. Ele é excelente, ele é muito ativo nessas questões. Eu já conversei com ele de uma forma informal, falei sobre o meu filho, e ele é muito ativo nessas questões. Então, deixa eu dar um recado para o Ademir. Ademir, Deus te deu a oportunidade de atravessar na frente dessas pessoas e fazer alguma coisa boa. O céu está te esperando, mas faça alguma coisa para os autistas de Almenara e região. Acolha, dobre o número de profissionais lá no equipamento, dê capacitação constante, dê transporte para esses meninos, para que você faça alguma coisa efetiva na vida dos autistas, que Deus vai te acolher lá no céu quando for sua hora, com a melhor morada lá. Viu, Davi? Boa sorte aí. Hoje, obrigado, então, meu amigo. Então, muito obrigada. Agradeço a Aline, agradeço a todos que assistiram. Gostei muito da participação. Fico muito honrada de ver que as pessoas estão dedicando um pouco do seu tempo para conhecer mais sobre o autismo. Isso, para mim, é como se eu estivesse recebendo assim, 1 milhão em conta. Não tem preço, porque eu sei que quando meu filho passar por aí, vocês vão compreender algumas atitudes dos outros caras também que tem por aí. Vocês vão compreender algumas atitudes. E para uma mãe isso é muito grandioso. Você não vê julgamento. Você vê que as pessoas se importam com o próximo, né? Isso é muito bacana. Então, muito obrigada, Daniel. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de bater papo aqui na internet. Agora que eu aprendi a fazer live, ninguém me aguenta, hein? Ninguém me aguenta. Não, tá bom. Obrigada. Agora aperta onde você falou? Oi? Agora você convide, faça outra live. Semana que vem, convide uma psicóloga para conversar com você sobre autismo, para falar sobre desfraude, para falar sobre manias, ecolalia, estereotipias, para falar sobre aprendizado. Convide uma fono, convide uma TO, para você fazer uma live. Faz o bannerzinho. Se você não souber fazer, manda aqui que eu te mando aí. Você já sabe que vai para aí. Você posta aí tudo, entendeu? E você vai conversando aí pro pessoal. Deixa você marcar um dia. Todo dia, toda terça-feira, 20 horas, tem uma live de autismo na Almenara. Aí. Não me dá corda, não. Não me dá corda, não, senão ninguém tem sossego no Instagram, viu? Tá bom. No dia que tiver uma festa, nós vamos te conhecer pessoalmente. Pode vir, já vai preparando as malas já. Então tá bom. Fica com Deus, Deus abençoe. Boa noite a todos. Muito obrigada, gente. Boa noite. Agora. Eu e a Albelane vai sair e depois você fecha lá o X. Tchau, Albelane. Tá, obrigada. Esqueci de agradecer ela, gente. De nada. Eu que agradeço a oportunidade Trabalho de estar aqui bonito com vocês poderosos aí do autismo. Muito obrigada. Boa noite, gente. Então tá, beijão. Boa noite. Obrigada a todo mundo que participou. Como é que é o símbolozinho? Cadeta, assim, o autismo não é introspectivo. Aí você faz com a mão assim. Aí você vai ver pra dentro. Faz o Belane? Olha lá o Belane. Isso, ó. Agora você vai ver. O autista, ele é centrado em si mesmo. Então, beijinho, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Com Deus. Vira a mão. Assim? Aí. Aqui esse sinal antes era outra coisa, viu? Esse negócio assim, não, viu? Assim que é. Assim que é. Você tem que esticar isso aqui, ó. Então tá bom, gente. Boa noite. Obrigada. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Aperte o X, sim, e salvar o vídeo, tá bom? Tá bom, pode deixar. Um abraço. Tá, tchau. Tchau.